Olá pessoal, espero que todos estejam bem, tenham feito bom proveito da nossa primeira aula. E hoje então a gente vai para a nossa segunda videoaula, onde o assunto vai ser o ambiente solo. Então, o ambiente solo tem algumas características que a gente precisa chamar atenção para eles. Primeiro, é um ambiente heterogêneo, descontínuo e estruturado, dominado por uma fase sólida, que é composta de argila, humus e complexos organominerais, que formam unidades estruturais de tamanhos entre 0,2 micrômetros e 2 milímetros. Lembrando para vocês que 1 micrômetro é 1 milésimo de 1 milímetro. Como eu falei para vocês na nossa primeira videoaula, é 1 milésimo daquele menor tracejo, aquele menor traço da régua nossa convencional de uso diário. Então vamos entender que o solo é um ambiente heterogêneo, ou seja, não é homogêneo, tá certo? Ele é variado e mais ainda, ele é descontínuo. Dentro dessa variação existem variações, né? E ele é estruturado. Parece confuso, né? Isso. Ao mesmo tempo que ele é descontínuo, heterogêneo, ele é estruturado. Ele é estruturado, tem uma certa ordem, mas ele é tipicamente uma estrutura heterogênea. Mas essa heterogeneidade, ela é estruturada dentro de uma fase sólida, que normalmente é composta por argila, humus e complexos organominerais, ou seja, matéria orgânica mesclada ou com ligações de minerais, de estruturas químicas atômicas minerais. O solo é um ambiente dinâmico. Isso é extremamente importante. E essa dinâmica do solo varia muito, ou seja, é função da variação de temperatura, né, e do ar presente. E normalmente essas duas grandezas, essas duas variáveis, elas são muito alteradas pela condição da água. Então, solos encharcados, solos com concentrações de saturação de água, solos desidratados, secos, vão responder a alterações ou variações de temperatura e concentração de ar, né, diferentes. É o principal substrato para a agricultura, é suporte para estradas e insumos para a construção civil e é utilizado como depósito de lixo. Aqui já deu para a gente ver o tanto que o solo é um ambiente utilizado, né? Bastante importante. Lembrando para vocês que o solo também é o espaço onde vai ser depositado a água nos corpos d'água e vai formar então aqueles sedimentos, a região bentônica, que eu vou falar para vocês quando a gente estiver falando de água, certo? Então, nós temos um planeta coberto com 70% da superfície de água, mas nós temos uma estrutura que suporta a água, que é o solo, tá bom? Nós não podemos esquecer disso. O solo, ele é formado por um processo denominado de intemperismo, é um processo longo, demorado, muito demorado, e tem características específicas que eu vou falar um pouquinho mais adiante para vocês, à medida que a gente for desenrolando o conhecimento, tá bom? Mas o intemperismo, ele se caracteriza por ser um processo de desgaste da rocha-mãe e formação, então, de uma estrutura mais polvilhada, que nós chamamos, então, de solo. A composição química do solo ela é determinante para a função dele, certo? Para o uso, para a aptidão, e nós sabemos que a composição química normalmente reporta, ou seja, tem as mesmas estruturas químicas da rocha matriz ou da rocha mãe. Então, a estrutura física também é determinante, e aí então isso vai determinar a porosidade, né? Vai determinar a granulosidade e a capacidade de acondicionamento de água ou de fluxo de água, que eu vou falar para vocês também um pouquinho mais adiante. E esses solos, eles estão organizados em forma de horizontes, que nós chamamos de perfil. Então, o perfil do solo, né, para a gente, é caracterizado por uma organização em forma de horizontes. Como eu falei para vocês, as propriedades físicas dos solos, eles variam. O solo ele é heterogêneo, tá certo? E ele é descontínuo.
Então nós não podemos afirmar que todos os solos são iguais, hipótese nenhuma. Então, se nós tivermos de dizer algo, a gente vai dizer que os solos, na grande maioria, eles se diferem em área, em gleba e numa totalidade, né, no espaço, na paisagem, eles variam bastante. Então, mas de modo geral, na literatura vocês vão encontrar isso e não é algo tão errado assim. Nós vamos encontrar que o solo, normalmente, ele é composto por 25% de ar, 25% de água, né, 45% de partículas minerais e 5% de matéria orgânica. Observem bem, né? Eu não estou afirmando que todos os solos são assim. Essa é uma composição genérica, tá? E dentro desses 5% de matéria orgânica, nós temos que 80% desses 5% é composto de humus, 10% de raízes e 10% de organismos, certo? Desses organismos, nós vamos encontrar os micro-organismos que eu vou mencionar para vocês mais adiante. Observem bem, então 10% de 5% do solo são organismos, ok? Isso é importante. E vocês vão ver que isso faz muita diferença dentro da relação e da função do solo. Aqui dentro daquelas estruturas que eu falei para vocês anteriormente, né, o que nós chamamos de areia são estruturas que, particuladas, elas têm dimensões de 2 a 0,06 milímetros. O que nós chamamos de silt tem de 0,06 a 0,002 milímetros. E o que nós chamamos de argila tem uma composição, uma estrutura, uma dimensão menor do que 0,02 milímetros. Isso é importante porque mais adiante a gente vai montar isso tudo e você vai criar então uma imagem, certo? Uma imagem virtual, imaginária, logicamente, né? De como é que essa estrutura do solo se configura e como é que os micro-organismos se alojam ali dentro. Bom, é óbvio que para a gente manejar o solo, né, para a gente trabalhar com o solo, nós precisamos entender ou dar alguma denominação, alguma tipificação, alguma caracterização para esse solo. E foi desenvolvido então nos Estados Unidos, né, o FDA então, junto com as instituições de pesquisa nos Estados Unidos, esse triângulo, aonde ele tem um vértice que trata do teor, tá certo? Do teor de areia, aqui embaixo, do teor de silt e do teor de argila, tá certo? E aí, então, com base na análise granulométrica, nós separamos isso em laboratório e a gente vê qual que é a proporção daquela massa medida que corresponde à areia, que quantidade ou que proporção corresponde a silt, que quantidade corresponde a argila, e a gente então vai nessas linhas e vamos encontrar o ponto de cruzamento, aqui no nosso exemplo, né, vai cair aqui num solo barro arenoso. Então, o nosso exemplo, cruzando esses pontos aqui, essa linha, tá certo? Com essa linha e com essa linha, nós vamos encontrar aqui uma posição de vértice desse triângulo que dá pra gente o entendimento que, se ele for 50% argila, 50% silt, 50% areia, nós teremos então um solo tipicamente barro ou argiloso, tá certo? Então, desculpe, né, um solo barro arenoso, tá? Então, o que nós fazemos com isso? Essa classificação do solo nos orienta para manejo, nos orienta para entendimento de como a gente deve mexer, trabalhar o solo, se ele é um solo muito friável, se ele vai quebrar muito facilmente, se ele vai ser facilmente erodido, certo? Se eu posso ou não plantar certas espécies vegetais, que expectativa que eu tenho de manejo, se eu posso colocar um sistema de irrigação, que tipo de sistema de irrigação que eu posso utilizar, né? E qual seria a perspectiva de retenção de água nesses solos, né? Ou o fluxo de água nesse solo. Então, tudo isso para a gente, essas informações são tão básicas e são muito importantes para a gente entender a parte física, química e, logicamente, vocês vão ver que a parte microbiológica também. Como eu falei para vocês, o solo está organizado em horizontes, e esses horizontes, então, definem o que nós chamamos de perfil. Normalmente, nós vamos até uma secção, uma área, uma
uma parte da paisagem onde exista já um corte. Caso esse corte já exista, a gente aproveita para observar o perfil. Caso não exista, é recomendável que a gente corte, né? Faça aí um corte, uma secção, para a gente tentar então reconhecer esses elementos do horizonte, né, do solo, do perfil do solo, onde a gente vai encontrar então uma parte superior mais escura, tipicamente concentrada por matéria orgânica, né? E mais adiante a gente vai encontrando uma alteração do perfil com base na granulometria até nós chegarmos lá embaixo, certo? Que nós chamamos na rocha mãe ou rocha matriz. Então, aqui dentro de um desenho esquemático, né, nós teremos então um horizonte orgânico, tá certo? Ele é mais escurinho, mas em função da matéria orgânica. E até os 30 centímetros aproximadamente, nós vamos encontrar o que nós chamamos, incluindo o horizonte orgânico, nós chamamos de horizonte A, certo? Esse A significa de agrícola, certo? Então, nós temos aí uma imagem construída, certo? Da técnica agrícola. Então, nós usamos 30 centímetros para praticar agricultura. É a parte do solo que mais nos interessa para a agricultura. Muito diferente da geologia, certo? Que tem uma outro entendimento de importância para o solo. Para nós, né, que entendemos que queremos cultivar ou recuperar e regenerar o solo na condição de produtor, né, produção vegetal, para consequentemente habitação de flora e fauna, né, para recuperação de áreas degradadas principalmente, a gente tem essa leitura de horizonte agrícola. E lá abaixo nós vamos encontrar um horizonte B, um horizonte C e depois então a rocha mãe. Nós costumamos afirmar que na seção do horizonte A, no horizonte agrícola, nós vamos encontrar uma camada de eluviação, ou seja, uma camada onde a água tende a percolar. E aqui eu vou fazer um grifo para que vocês possam entender, certo? E memorizarem. A água percola, ok? A água percola, ela desce pelo solo, tá certo? Pelo perfil do solo. Os nutrientes lixiviam, certo? Então os sólidos, estruturas sólidas lixiviam, estrutura líquida percola. Isso é muito importante para a gente poder alinhar os nossos conceitos para vocês entenderem o vocabulário técnico. E nós vamos encontrar também uma área que vai delimitar uma seção de iluviação, ou seja, a água não tende a descer, mas ela tende a subir um pouco, né? Então ela tende a capilarizar, né? Então gerando uma certa acomodação entre a água que desce e uma tendência da água em ser retida. Isso é muito importante para a gente então encontrar, né, os pontos dentro do perfil onde o solo normalmente satura ou ele tende a saturar. Bom, quando nós falamos de micro-organismos, que é o que realmente nos interessa nessa aula, nós temos que pensar que eles são responsáveis por ciclar os nutrientes, ou seja, transformar os nutrientes de uma condição para outra. Normalmente é de uma condição complexa para uma simples, e de uma molécula de maior valor energético para uma de menor valor energético. Vou repetir para vocês. Quando uma célula pega uma estrutura química de maior valor energético e quebra e desmonta, né, normalmente oxida isso em moléculas menores, ou seja, com menor valor energético, nós chamamos isso de respiração. Quando o processo é o contrário, nós chamamos isso de síntese, ou seja, a célula também sabe pegar estruturas mais simples, como o dióxido de carbono, e converter isso em glicose, ou em pentoses, certo? Nós chamamos isso de síntese. Essa síntese pode ser apoiada com energia luminosa e nós chamamos de fotossíntese, mas também pode ser apoiada com energia de reações químicas e nós chamamos isso de quimiossíntese. Mais adiante eu vou chamar a atenção de vocês e vou mostrar para vocês como é que a gente classifica os micro-organismos em função disso. Então, os micro-organismos são extremamente importantes na manutenção da fertilidade do solo,
exatamente porque eles ciclam os nutrientes, porque eles quebram moléculas complexas e transformam em moléculas mais simples, que são mais facilmente utilizadas. Promovem controle biológico de pragas e doenças na agricultura. Isso é muito importante porque isso gera um equilíbrio nas populações. Equilíbrio nas populações significa estabilidade dinâmica no ecossistema. Isso é muito importante, tá? Claro, óbvio que instabilidade acontece e nós ficamos de olho nelas porque a gente tem que corrigi-las ou nós queremos levar uma correção porque nós promovemos uma agricultura ou um manejo sustentável. Isso é o que a gente está pretendendo fazer com a ciência que nós temos na atualidade. Então, marcadores biológicos sensíveis, ou seja, eles podem indicar muito bem, né, se o ecossistema está ou não perturbado, né? Tem indicadores muito bons para microbianos, para nos dizer que se nós estamos realmente diante de um solo que está bem biodiverso, está bem equilibrado, está bem estável, né? E se nós estamos diante de um risco eminente de ter, por exemplo, uma epidemia de doença de planta proveniente do solo. Por quê? Porque o solo está sobrecarregado de uma determinada população de micro-organismos, que é, nesse caso, negativo para a população de plantas que nós cultivamos. Então, tá aí um pouco, né, de maneira bem resumida, quais são os aspectos mais relevantes para a gente poder, então, definir atividade microbiana no solo. Mais resumidamente, esse esquema, esse diagrama aqui, ele nos mostra que existe uma ciclagem, né, entre dois processos, um processo chamado de mineralização e o outro processo chamado de imobilização. Compreendam que imobilizar significa fazer com que aquilo que está fluindo, aquelas substâncias químicas que estão fluindo no sistema externo à célula, vão para dentro da célula e vão ficar imóveis durante o tempo que a célula estiver em atividade. Quando a célula senescer, óbvio que ela vai ser decomposta e que vai então voltar para o sistema na forma de mineralização. Então, imobilizar é converter isso em células, quer seja de animais, quer sejam de micro-organismos, né? Então, microfauna ou micro-organismos ou raízes de plantas. E a mineralização faz a engenharia contrária, a engenharia de quebrar, né? Então, enzimas desses micro-organismos vão quebrar essas moléculas que compunham esses animais, esses organismos, e vai então fazer com que eles retornem para a forma de formas nítricas, tá certo? Formas carbônicas, né? Então aí, mais adiante eu vou falar um pouquinho também para vocês. Então aqui a gente tem amônio, né? E tem nitrato, e essas são formas comuns, né, de resíduos ou de produtos químicos resultados da mineralização. Extremamente importante para o item manutenção da fertilidade do solo. Tá ok? Então, vou grifar para vocês. Fertilidade de solo, nós não vamos conseguir fertilidade de solo com adubação química única e exclusivamente. Para que a gente possa ter uma fertilidade de solo estável, durável, manejada, nós precisamos de ter boa atividade microbiana lá dentro. Portanto, nós vamos precisar de uma quantidade significativa de matéria orgânica nesse solo. É impossível da gente fazer um bom manejo de solo sem nós construirmos uma camada de matéria orgânica para que os micro-organismos possam se manter ali dentro, usando essa massa, essa energia para poder formar biomassa e depois, então, reutilizá-la. Bom, vamos focar, então, em alguns grupos de micro-organismos. Em primeiro lugar, vamos dar uma passeadinha, uma olhadinha naqueles que seriam os procariotos, os organismos que não apresentam, as células que não apresentam, então, estrutura nuclear definida por carioteca, portanto, bactérias. Lembrando para vocês que, na aula passada, eu falei para vocês que os procariotos poderiam ser arqueobactérias, ou seja, procariotos que vivem em ambientes extremos, mas também pode ser eubactérias, que é a grande maioria que nós conhecemos. Lembrando também que tudo isso que nós conhecemos, né, segundo os estudos mais avançados que nós temos de metagenômica, não passa de 1% de tudo que existe nesse planeta. Então, é certo que a gente conhece muito pouco. Então, as bactérias no solo, elas são, na maioria, quimiotróficas, vou falar disso para vocês agorinha,
portanto, elas têm trofia, elas têm preferência, elas gostam, né, de reações químicas, portanto, elas obtêm energia de reações químicas, embora, em alguns casos, em algumas condições, haja predominância de bactérias fototróficas, ou seja, que gostam de luz, ou seja, que utilizam a luz como energia para então construir, fazer síntese, construir novas moléculas. Tá certo? Então, estima-se que existem mais de 800 espécies bacterianas, sendo a maioria residente no horizonte superficial do solo. Olha o que eu falei para vocês anteriormente. Então, olha como é que a matéria orgânica funciona como sendo uma bomba energética para que essa galera aí possa trabalhar e funcionar, né? E próximas às rizosferas, ou seja, naquela região que circunda a raiz, as radículas das plantas. Isso é extremamente importante. E partículas orgânicas, ou seja, né, resíduos, bolo fecal de animais, né, resíduos de processo de decomposição de raízes, animais, né, microfaunas, né, nematóides, que eu vou falar para vocês um pouquinho mais adiante. E aí, não é para vocês memorizarem, mas é bom que vocês já comecem a conhecer esses nomes, né, pseudomonas, bacilos, acromobacter, xanthomonas, micrococos. Esses são alguns gêneros bem expressivos nos solos, né? Existem vários outros, aqui eu só estou citando alguns para vocês já irem aprendendo, já irem tomando conhecimento, né? E existem também aqueles gêneros que são pouco representados, mas extremamente importantes, né? Lembrando para vocês que nem sempre o maior é mais importante. Muitas vezes, isso em biologia é muito comum, muito comum. Aquele que é em minoria, mas a falta dele determina a queda, a desorganização de uma grande maioria. Então, aqui está exemplos disso. Então, bactérias como tiobacilos, que estão associados ao metabolismo do enxofre, ferrobacilos, que está associado ao metabolismo do ferro, hidrogenomonas, que está associado a processos de hidrogenação, né? Desulfovíbrio, associado com o processo de metabólico com enxofre, metanobacilos, envolvido com processos metanogênicos, e vários outros, né, risóbio, que estão associados com o processo de fixação de nitrogênio, vamos falar mais adiante, bradyrrisóbio também, e azorrisóbio também. Então, alguns exemplos para vocês começarem a se familiarizarem com esses nomes aí. Difíceis de falar, certo? Mas importantes para que vocês, então, reconheçam. Principalmente para quando vocês estiverem trabalhando com algum laudo, alguma perícia que envolver mina ou processo de mineração. Então, micro-organismos que ocorrem em maior número, embora representem somente 25 a 30% da biomassa. Tá certo? Então, da biomassa dos solos tropicais. Então, 25 a 30% de toda aquela biomassa, né, do solo é representado por quem? Por bactérias, ou seja, procariotos. Lembrando aí, gente, que esses relatos são relatos genéricos, tá certo? Cada situação é uma situação específica. E a densidade desses micro-organismos no solo é função da umidade, da alcalinidade e do teor de matéria orgânica. O teor de matéria orgânica eu já mencionei para vocês anteriormente, já não é nenhuma novidade. Mas a questão da alcalinidade é uma novidade para vocês. De modo geral, os procariotos, ou seja, as bactérias, têm preferência por solos alcalinizados, pH 6,5, certo? Se o pH ficar 7, então eles estão em casa, elas estão em casa confortabilíssimas, certo? Mas não são todos os procariotos, não são todas as bactérias que gostam de solos alcalinos. Tem um grupo especial que são os actinomicetos, as actinobactérias, que têm preferência por pHs mais ácidos, né? Por solos menos hidratados, mais desidratados. Já as bactérias, no sentido maior, têm preferência por solos mais úmidos, não encharcados, porque lembrando que se encharcar e tirar toda a quantidade de oxigênio ali dentro, o solo vai ficar
então anóxico, e aí então as condições ficam levemente inóspitas para todos os micro-organismos de modo geral. Tá ok? Então, se esse solo ficar úmido ou saturado, período de enchente, de chuvas intensas, né, e esse solo fica saturado com água, a perspectiva, a tendência que ocorre é que o metabolismo desses micro-organismos reduzam e que a matéria orgânica fique por mais tempo, não sendo reciclada, não sendo mineralizada. Então é comum nós encontrarmos solos encharcados, várzeas, vazantes, certo? Onde você vai encontrar lá um solo turfoso, um solo bastante escuro, certo? Com um teor de matéria orgânica elevada. Por conta do que mesmo? Por conta de que os micro-organismos não mineralizaram aquilo, ou se mineralizaram de maneira bem lenta, porque os fatores ambientais, físicos ambientais, não são favoráveis a um metabolismo ágil, e aí acontece a acumulação de matéria orgânica. São importantes, então, como decompositores, nós já mencionamos isso, né, da matéria orgânica e ciclagem de nutrientes, né, nenhuma novidade. Transformações bioquímicas específicas, aqui tem novidade para vocês, nitrificação e denitrificação. Mais alguns minutos eu falo para vocês sobre esse assunto. Fixação biológica de nitrogênio, muito importante isso, extremamente importante, merece uma parte nessa nossa aula. Ação antagônica a patógenos, né, de vegetais e de animais, portanto, tem bactérias que combatem outros micro-organismos que causam doenças em plantas e em animais, portanto, auxilia a gente, certo? Auxilia o sistema no controle dessas doenças em plantas, principalmente, e animais. São grandes produtores de substâncias de crescimento vegetal. Isso é muito interessante, porque vocês devem saber, né? Se não se recordam do segundo grau, vou recordar para vocês, ácido indolacético, né? Aí há um hormônio extremamente importante para os vegetais, para que eles possam promover crescimento primário e secundário, são também produzidos por micro-organismos. E muitas vezes os micro-organismos muitas vezes são indutores dessas substâncias hormonais nas plantas. Então, vejam só como é que a interação, o nível de interação é grande, né, nessa relação entre procariotos e o solo. Só para vocês não perderem a conexão com a aula passada, certo? Lembrem que o processo de evolução do sistema biológico no planeta veio da menor célula para a organização de células complexas e organismos multicelulares com organização tissulares, ou seja, de tecidos, como nós somos. Então, para chegar no ponto da espécie humana, é certo que as espécies microbianas tiveram que se agregar e formar organizações, né, gregárias e formar então colônias, até então conseguir alcançar uma estrutura tissular, ou seja, uma estrutura de tecido. Tá? Então, aqui só para exemplificar para vocês, uma radicela, uma radícula de planta, certo? E aqui permeada por bactérias, por bastonetes, muitos bastonetes, na maioria bacilos ou pseudomonas, né? Aqui uma outra configuração, um sistema radicular com esses nódulos aqui. Esses nódulos eles são interessantes, porque se você conseguir destacá-los, eles forem de cor rósea e você conseguir destacá-los, não tenha dúvida alguma que se trata de um rizóbio, uma bactéria fixadora de nutriente, e essa planta aqui trata-se de uma planta hospedeira de um procarioto, de uma bactéria que está trazendo para ela nitrogênio. Em contrapartida, a planta está dando para essa bactéria o quê? Açúcares, fotoassimilados. A planta faz fotossíntese e partilha com a bactéria esses fotoassimilados. Se esses nódulos, né, essas estruturas granulosas, tiverem imbricadas dentro da raiz e você não conseguir soltar e quebrar a raiz, não tenha dúvida nenhuma que isso aí trata-se de uma doença, uma infecção causada por um nematóide. Tá? Aqui exemplo de uma bactéria muito interessante. Foram descobertas várias habilidades dessa bactéria, Pseudomonas aeruginosa, né? Pseudomonas fluorescens, extremamente interessantes
para vocês terem ideia, são bactérias que conseguem nuclear o gelo. Se nós pulverizarmos isso, como é feito nos Estados Unidos em algumas situações, pulveriza-se essa bactéria sobre as folhas e no período de geada, o gelo então concentra-se ao redor, mas não quebra o tecido, a folha da planta, porque essa bactéria ela consegue produzir proteínas que nucleiam e protegem essa folha de tal forma que a folha não queima com a nevasca, com o gelo, né? Muito interessante essas habilidades. Outro grupo de micro-organismos que a gente precisa considerar e são de extrema importância são os fungos. Os fungos, diferentemente das bactérias, são organismos eucarióticos. Os fungos, portanto, são organismos eucarióticos. Apresentam, então, uma estrutura membranosa dentro da célula. Carioteca envolvendo os cromossomos, né? Sistema de endomembranas, retículo endoplasmático liso, rugoso, complexo de Golgi, tá certo? Essas estruturas que compartimentalizam a célula eucariótica, os fungos apresentam todas, certo? São extremamente hábeis no solo, ocorrem diretamente associados à matéria orgânica, preferem pH normalmente mais ácido, ou seja, pH mais baixo, né? 5, 5,5. E umidade do solo um pouco mais baixa, né? Não são tão habilidosos no ambiente, num solo encharcado. Normalmente eles saem perdendo quando comparado com as bactérias. Predominam em solos orgânicos e pH ácido, como eu falei para vocês. Alguns gêneros, como eu falei para vocês, das bactérias, para os fungos também merecem ser aprendidos por vocês, né? E aí a gente tem penicílio, Rhizoctonia, Alternaria, Coletótrico, Pythium, Fusário, Phytophthora, Rhizopus, Pilóbulos, Gamenomyces, Verticílio, Quetômio. E esses fungos, eles têm envolvimento tanto como patógenos de plantas, como também têm envolvimento como agente de controle biológico desses patógenos de planta. Portanto, aqui dentro a gente vai encontrar gente que faz maldadezinha e nós vamos encontrar gente que faz coisas legais, bondosas para nós aí. Então, atividades mais expressivas, e eu quero então dar uma focada com vocês um pouquinho mais nisso aqui. Atividades mais expressivas, decomposição de restos vegetais, desenvolvimento de relações mutualísticas, é o caso das micorrizas, desenvolvimento de relações parasitárias, é o caso dos fitopatógenos, os que causam doenças em plantas, e agentes de controle biológico, né? É o caso de hiperparasitas, ou seja, fungos que parasitam fungos, certo? E ou parasitas de nematóides, né? Vocês vão ver na literatura fungos que fazem armadilhas para nematóides, né? Que são organismos vermiformes e quando eles vão caminhando pelo solo ou nadando pelo solo, eles são aprisionados por esses fungos e, logicamente, eles são dessecados, decompostos por esses fungos. Isso é uma maneira que a gente tem de fazer controle biológico de nematóides. Aqui, só para vocês ilustrarem um pouco a mente de vocês, uns desenhinhos, alguns esquemas, mostrando para vocês alguns diagramas de espécies, de gêneros fúngicos, né? Rhizopus, Mucor, para que vocês possam, né, ver que a gente consegue identificá-los na lupa, tá certo? No microscópio estereoscópico ou numa lâmina debaixo do microscópio de luz, e a gente pode então reconhecer essas estruturas, os esporos, o formato deles, certo? E reconhecer de qual espécie se trata, certo? Então aqui a gente tem esporos e aqui nós temos uma estrutura que produz esporos que nós chamamos de esporangióforo, ou aquela estrutura, né, como se fosse uma árvorezinha que produz lá os frutos. Esses frutos nós chamamos de esporos e a árvorezinha que produz os frutos nós chamamos de esporangióforo, né? Essas estruturas nos auxiliam a reconhecer qual espécie que se trata. Bom, como eu falei para vocês, um aspecto importante, né, que merece destaque dentro dessas relações dos fungos com o solo, são os fungos micorrízicos. E essa relação, ela é uma relação mutualística. Ou seja, é uma relação onde você tem uma participação de dois organismos, né, no caso aqui, um fungo e uma planta,
e essa relação ela é benéfica para ambas as partes. Então nós temos um positivo para um lado e positivo para o outro. Nós chamamos então de uma relação positivo barra positivo, né? Então aqui uma fotografia, né? Um amigo fotografia mostrando então que entre as células, né? No espaço apoplástico, esses fungos eles conseguem se desenvolver e eles canalizam-se até a parte da raiz e nessa interface aqui, ó, eles trocam com a célula o quê? Fósforo. Então eles cedem para a planta fósforo orgânico, que vai então se ligar a ADP na membrana citoplasmática e vai se converter em ATP. Em contrapartida, a planta dá para ele o quê? Açúcares. Essa relação mutualística, né, de troca é muito interessante, importante, extremamente importante em florestas. Então tem muitas espécies florestais que só se adaptam, só se ajustam ao ecossistema, ao solo, se tiver um fungo associado a ela. Da mesma forma, orquídeas. As orquídeas também são mestres em fazer relação mutualística com esses micro-organismos. Aqui, uma microfotografia muito interessante, mostrando então a raiz da planta e aqui então o fungo formando um crescimento cotonoso, que é chamado de micélio, certo? E penetra para dentro do tecido e faz essa relação de troca e de parceria com a planta. Outro grupo de micro-organismos que merece destaque são as algas, e é um grupo bastante diversificado morfologicamente e fisiologicamente, e é representado principalmente por clorofícias, certo? E cianofícias. Não sei se você se recorda, mas eu falei para vocês na aula passada de cianobactérias. Então, cianofícias, cianobactérias são tradicionalmente grandes produtoras de quê? Lembram? Grandes produtoras de açúcares baseados em fotossíntese e também são exímios fixadores de nitrogênio. Então observem bem que elas conseguem fazer uma respiração usando nitrogênio, tá certo? E conseguem fazer fotossíntese, ou seja, síntese usando a luz. Se tivermos então dentro de uma situação de encharcamento, sem oxigênio, pode ter certeza que elas vão se dar bem. Se tiver luz, elas vão se dar bem, certo? E aqui nós temos alguns exemplos, né? Anabena, nostoc, né? São algumas grandes fixadoras de nitrogênio. São potenciais produtores de biomassa e aqui tem um aspecto muito importante, certo? Que são pioneiros quando elas estabelecem relações com fungos e formam aquilo que nós chamamos de líquens. Os líquens então são o quê? Isso aqui, tá certo? Que é uma associação entre algas e fungos ascomicotas, ou seja, fungos que produzem estruturas parecidas com orelhas de pau, né? Muito interessantes. E essa parceria é muito importante no processo de intemperização, de formação do solo. Então, a rocha está lá, esses micro-organismos chegam, fazem parceria, começam a acidificar a rocha, começam a fendilhar a rocha, enquanto a alga fotoassimila e dá para o fungo glicose, açúcares, o fungo dá para ela também aquilo que ele vai retirando da rocha e vai polvilhando e vai começando a formar aquilo que nós chamamos de solo. Então, organismos pioneiros na formação do solo são os líquens, que na verdade é uma relação simbiótica entre fungos e algas, ok? São muito importantes também na relação dos solos. Outro grupo de organismos que merece atenção, né, são o que nós chamamos de microfaunas. Aqui é constituído basicamente por animais microscópicos, com diâmetro menor do que 0,16, né, milímetros. Aqui nós temos nematóides. Esses nematóides podem ser saprofíticos, mas também podem ser também fitopatógenos, tá certo? Então, nós temos aí protozoários, tanto mastigófilos como ciliados, né, ou flagelados, né, ou forma ameboides, importantes agentes predadores de patógenos, reguladores de populações, e são importantes agentes decompositores. Eles quebram, trituram, né, folício e etc., e os micro-organismos aumentam a eficiência. Aqui para vocês verem, né, nessa microfotografia, um paramécio aqui, um protozoário ciliado, e aqui fragmentos, né, de argila. Aqui dá para ver um nematóide, e aqui são ovos de um nematóide muito complicado de lidar com ele, que é causador de doenças em soja. Bom, para a gente então linearizar, nós precisamos saber que existe a diferenciação, a separação dos micro-organismos com base nos seus
modos de nutrição. Nós podemos ter que eles podem ser fototróficos ou eles podem ser quimiotróficos. Isso com base na fonte de energia. Se a fonte de energia for a luz, eles seriam fototróficos. Se a fonte de energia vier de reações químicas, quimiotróficos. Se a fonte de carbono vier do CO2, nós chamamos eles de autotróficos. Se vierem de compostos orgânicos já previamente formados, nós chamamos eles de organotróficos. Isso é muito importante para vocês, não deixem de entender isso. Então nós temos 4 grandes grupos nutricionais. Se a fonte de carbono, se a fonte de energia for de reações químicas, certo? Nós podemos ter que a fonte de carbono é CO2 e ele é quimio-autotrófico. Mas se a fonte de carbono for compostos orgânicos, ele é quimio-organotrófico. Se a fonte de energia for luz, ele é fototrófico. Mas se a fonte de energia for luz e carbono CO2, ele é fotoautotrófico. Tipicamente as plantas, certo? Como a gente já conhece. Mas pode ser também que eles produzam energia, que utilizam a energia da luz e utilizam compostos orgânicos. Esses são fotoorganotróficos, certo? Isso é muito importante, sugiro que vocês estudem isso à parte e aprendam, né? Quando nós falamos em ciclagem do carbono, isso é muito importante no solo, nós temos processos que merecem ser destacados. A fotossíntese, né, que é um processo de acúmulo de carbono, o processo de respiração, que é um processo de quebra de moléculas de glicose e liberação de dióxido de carbono, a produção de biomassa, que é o aumento de células, certo? A formação de tecidos, como nos vegetais, a morte, que é a decomposição, tá certo? A decomposição desse material e a fixação de nitrogênio, que é uma forma química complementar dessas reações, extremamente necessário para que ocorra a vida, a biogênese no solo. Para a gente então finalizar, eu preciso que vocês compreendam o que seria o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio envolve a fixação do nitrogênio, ou seja, o nitrogênio atmosférico, né, ele vai descer e vai ser convertido numa forma nítrica que pode ser amônio, tá certo? Ou nitrito ou nitrato. As bactérias nitrificantes, elas vão pegar essa forma, certo? E vão utilizar essa substância química, oxidá-la, no caso as nitrossomonas, e vai produzir nitrito e liberar energia. As nitrobactas vão pegar esse nitrito, vão oxidar novamente e vão produzir nitrato e liberar energia. E as denitrificadoras, elas vão pegar essas substâncias nitrito e nitrato e vão, então, e amônio, vão retornar à atmosfera na forma de N2. Isso volta para a atmosfera. Então nós temos um ciclo de descida, tá certo? E nós temos um ciclo de subida do N2. Então, aqui nós temos os nódulos, aqui elas fixam o nitrogênio, certo? Trocam o nitrogênio com a planta, tá certo? Cedendo para a planta o nitrato, tá certo? Converte isso então em nitrato, em proteínas, e a planta então transfere isso para as partes aéreas, certo? Ou elas podem já entregar para a planta o amônio prontinho e a planta já monta o aminoácido e um abraço, vantagem para a planta, e a planta logicamente cede para a bactéria que está aqui nodulando ela, cede açúcares para ela. Bom, esses aspectos, gente, são os aspectos fisiológicos mais importantes, né, a serem chamados nesse nosso curto espaço de tempo para falar sobre microbiologia do solo. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre isso, né, destacado os micro-organismos mais relevantes, e aí nós precisamos continuar com os estudos, porque sem complementar a gente não consegue entender todos os processos. Muito obrigado, um abraço a todos.